Olá! Vamos falar sobre o Cantinho da Paz? O Cantinho da Paz é uma ferramenta da disciplina positiva. Ele serve para a gente usar na nossa educação emocional que a gente vai fazer com as crianças, tá? Ele pode ser usado tanto em escolas quanto nas famílias. Muito diferente do Cantinho do Pensamento, o Cantinho da Paz, ele não é uma obrigação, tá? Eu vou explicar como que funciona o Cantinho da Paz, mas é importante que você saiba que ele é totalmente diferente do Cantinho do Pensamento, tá? Ele não é uma imposição que você faz para sua criança, ela não é mandada para lá, não é isolada para esse lugar. O Cantinho da Paz também é chamado de pausa positiva. E a ideia dele, né, o propósito desse cantinho é que a criança sinta-se melhor primeiro para depois ela agir melhor, né? Porque a Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, ela tem uma frase que ficou muito famosa, né? Da onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança se comportar melhor, primeiro precisamos fazê-la se sentir pior. Porque é exatamente isso, né, que as punições fazem. A gente faz a criança se sentir mal, então às vezes castigando, tem gente que usa até palmadas, criticando, comparando, humilhando a criança, falando dela na frente dos outros, a fim de que ela se comporte melhor. Mas isso não faz ninguém se sentir melhor. Basta a gente se colocar no lugar da criança, né? Se o nosso parceiro, se a nossa amiga fizesse usasse esse tipo de ferramenta punitiva para fazer a gente se comportar melhor, com certeza a gente não se sentiria melhor. A gente ficaria com raiva dessa pessoa, né? Se sentiria mal, a autoestima nossa iria lá para baixo. Então a gente precisa primeiro pensar que para que a gente tenha uma educação diferente, que a gente proporcione uma educação diferente com as nossas crianças, o primeiro ponto que a gente precisa ter na nossa mente é que a criança tem igual valor, a criança tem igual dignidade e merece igual respeito. Tudo então que você pensar, se você tiver em dúvida, às vezes você está começando nessa jornada, né, de educação consciente e você pode falar, meu Deus, será que isso é algo legal de eu fazer? Será que isso é algo ok de se fazer? E você às vezes não tem ninguém para conversar ali, o que você pode fazer? Qual que é a pergunta que eu te proponho a fazer a você mesma? Eu faria isso com outra pessoa, com algum adulto? E se sim, essa pessoa se sentiria bem ou mal com essa ferramenta? Você se pergunta essas duas perguntas que você vai ter uma direção para seguir, né? Se qualquer uma dessas perguntas for respondida com não, eu não faria isso com outro adulto, com uma amiga, com o meu cônjuge, aí significa que você não deve fazer com uma criança, porque a criança tem igual valor, igual dignidade, merece igual respeito, tá? Esse é o primeiro ponto pra gente avaliar. Então essa é a ideia. A ideia é que a criança saiu de um mau comportamento, tá? Ela acabou de ter um mau comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou convidá-la para ir nesse cantinho, tá? Você quer ir no Cantinho da Paz para se acalmar? Filho, eu tô vendo que você tá muito bravo. Você quer ir lá no seu cantinho para você se acalmar? Então tá vendo que é diferente do Cantinho do Pensamento. O Cantinho do Pensamento vai lá pensar no que você fez. Vai lá e pensa. O Cantinho da Paz, né, ou a pausa positiva, uma ferramenta onde a criança vai, a gente convida ela para ir. É importante que você saiba que com crianças menores de 4 anos, elas estão num processo que elas precisam ser correguladas. Corregulação significa, né, junto. Então, é preciso que exista um adulto maduro nessa relação que possa ajudar essa criança a voltar ao equilíbrio. Quando é um bebezinho, né, menor de 18 meses ali, o bebê ele precisa de regulação externa. Ou seja, ele precisa às vezes totalmente só da pessoa, de um abraço, de um colo, ou precisa muita gente dar uma chupeta, por mais que assim, isso às vezes vai calar o bebê, essa não é a ideia de fazer o bebê calar no momento de um choro, de expressar a emoção, né? Essa não é a ideia, mas ele é mais regulado externamente, um bebê de 18 meses. A partir de 18 meses, você consegue fazer essa corregulação, porque a criança, ela consegue te entender melhor e participar também desse processo, ok? E ouça a sua criança. Existem bebês por volta de 24 meses, por aí, que eles não gostam de um adulto muito perto no momento que eles sentem raiva. O meu filho é assim, por exemplo, quando ele tá
com raiva, quando ele tá bravo, ele não gosta que eu abrace ele não gosta que eu pegue ele no colo, é algo dele. Então não existe uma ferramenta prontinha pra você, faça isso, porque cada criança é de um jeito, tá? Cada criança gosta de uma coisa, cada criança se sente bem com determinada ação. Então é preciso que você conheça a sua criança, conheça o seu bebê e você proporcione o que seu bebê precisa, tá? Então esse acolhimento nesse momento, essa corregulação é você se colocar presente ali fisicamente e emocionalmente. Então disponibilidade emocional nesse momento e presença física, tá? Você não vai abandonar a sua criança. Você não vai isolar o seu filho no momento que ele não estiver bem. Lembra daquela frase que eu coloco? Quando seu filho estiver caos, você precisa ser paz, porque ele vai se espelhar em você. Os neurônios e espelhos que nós temos, todos nós, eles espelham um comportamento do outro. Então é muito importante que a gente mantenha calma. E eu sei que o nosso trajeto mais comum é que a gente perca a paciência naquela hora. Porque a gente tem esses neurônios espelhos também. Então a criança tá ali com raiva, brava, a gente fica naquele nervo, né? Ainda mais que a gente tem gatilhos aí que remetem à nossa infância e existe muito assunto pra gente falar também sobre isso. Mas é importante que você mantenha calma, tá? Respira fundo. Não é sobre mim. Eu preciso ajudar o meu filho nessa hora. Respira, tá? E vai lá que você precisa ajudar a sua criança. Convide ela para ir pro cantinho do pensamento e esteja junto com ela se ela for menor de 4 anos, tá? Porque ela não consegue ainda se acalmar sozinha. Eu falei cantinho do pensamento aqui, gente, o cantinho da paz. Agora eu fiquei confusa. Mas é o cantinho da paz que eu tô falando, tá? Só pra deixar claro aqui, não é o cantinho do pensamento. Carol, o que você faz então? Porque o seu filho não gosta de ser abraçado, de ser acolhido no momento da raiva. O que você faz então? Bom, como eu falei, eu me coloco presente emocionalmente e fisicamente. Então eu falo assim pra ele: tudo bem, filho? Primeiro eu pergunto, né? Você quer um abraço da mamãe? Você quer um colo da mamãe? Ele fala: não! Ele tá bravo, né? Eu falo: tudo bem. A hora que você precisar da mamãe, ele costuma sair correndo, sabe? Ele vai lá pro outro cômodo, ele se isola. E aí eu vou atrás dele e ele não quer que eu fique perto. Aí eu falo assim: filho, hora que você tiver pronto, você chama a mamãe, tá? Ou senão eu falo: hora que você quiser um abraço, você chama a mamãe. E aí eu me retiro porque eu respeito a decisão dele, a escolha dele. Nesse momento é ficar sozinho. Nesse momento ele precisa ficar sozinho. Mas tem criança que não gosta de ficar sozinha, tá? Tem criança que precisa de ser acolhida nessa hora. Então você precisa entender como que a sua criança gosta, tá? Observe e se mantenha disponível para ela. Jamais deixe a sua criança chorando sozinha, tá? Porque, como eu disse, a criança menor de 4 anos, principalmente, ela não tem capacidade de autorregulação ainda. A parte no cérebro dela que é responsável pela autorregulação, tá? Por várias funções executivas, ainda nem começou a ser desenvolvido direito. Ela tem praticamente zero, tá? Controle inibitório, zero autorregulação, zero memória operacional, né? Então, enfim, zero flexibilidade cognitiva. Existem várias funções que ela não tem ainda, tá? Então ela não está te manipulando, ela não está... Quando você atende a sua criança naquele momento, isso não significa que você está reforçando aquilo, pelo contrário, porque a criança, ela tá sentindo tudo aquilo, tá? E a criança não usa máscaras. Quando a criança está com raiva, ela é a própria raiva. Quando a criança está triste, ela é a própria tristeza. E assim por diante. A gente acostumou ao longo dos anos, né? Com o passar do tempo, a gente acostumou a vestir máscaras. Então, às vezes eu tô triste, mas eu nem demonstro isso. E isso vai remoendo dentro de mim, né? E aí a gente vem com as doenças, com as dores de cabeça, com o mal-estar. Então a gente precisa entender que a criança não tem máscara, tá? Até porque ela não tem controle inibitório. Então o que ela sente, ela não dá conta de segurar igual a gente. A gente segura um choro, por exemplo, porque a gente tem controle inibitório, a gente tem cérebro maduro. A criança não, ela não consegue. Então ela sentiu aquilo, ela tá muito, mente e corpo tá muito ligado, então ela coloca aquilo lá pra fora, tá? É importante que você saiba disso. Então jamais isole a sua criança, porque ela não tem as funções pra se acalmar sozinha. Ela não dá conta. Então, a não ser que ela queira igual meu filho, que goste um pouco de espaço, né? E, na verdade, ele não tá sendo isolado, ele não tá ficando lá sozinho, ele simplesmente
tá recebendo o espaço que ele solicitou, né? Então, a não ser que a sua criança peça, mas se retire um pouquinho, mas se ela não pedir, fique ali perto para ela, tá? Ajude ela a se acalmar. Por favor, nunca deixe uma criança chorando sozinha. Você não está reforçando esse mau comportamento de forma alguma. Quanto mais uma criança é ignorada nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu sentir, mais tempo ela vai levar para desenvolver a autorregulação, tá? Isso é neurociência, mais tempo ela leva. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, uma criança, ela não fica fraca, ela não fica mimadinha quando a gente acolhe ela. É totalmente o contrário. Quanto mais você acolher a sua criança e dar para ela o que naquele momento ela não é capaz de se dar, mais ela vai praticando essas habilidades, tá? Ela vai ganhando ferramentas, ela vai entendendo como que ela vai percebendo que ela pode contar com você, que ela não conta com você só nos momentos bons, que ela pode ser ela, que ela pode sentir. Então existe tanta coisa envolvida nesse processo, né? E ela vai sair muito mais forte disso. E a chance dela conseguir essa autorregulação com mais rapidez mesmo, né, com mais facilidade, é muito maior, tá? Porque ela tá o quê? Fortalecendo esses músculos. Já uma criança que é abandonada, que está sendo isolada, tá? Ela não está fortalecendo, ela está percebendo que, nesse momento, lembra que a criança, tudo que a gente faz, a criança interpreta, tá? Ela tá pensando e decidindo alguma coisa. Então, ela pode pensar que ela não é amada, que ela não pode contar com ninguém, que ela tá desamparada, que ela não pode ser ela mesma. Então, isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. E eu sempre falo, cuidado, porque o que você tá plantando na infância do seu filho é o que vai ser refletido lá na vida, lá na adolescência dele, né? Então não adianta você querer proximidade emocional na adolescência, falar, meu filho não conversa comigo, meu filho não gosta, ele só fica no quarto, ele não quer sair comigo, não quer fazer nada junto, não almoça na mesa, não janta na mesa. Aí você olha pra sua infância, como que foi a infância dessa criança, desse adolescente, né? Totalmente desamparado em suas emoções. Isso é o resultado da infância. A adolescência é o resultado da infância. Não adianta você pensar que vai plantar isso, né, esse desamparo, esse distanciamento emocional e querer que seu filho na adolescência tenha você como porto seguro, tenha você como referência de alguém que ele pode contar, pode desabafar. Ele não vai ter. Então é importante que a gente lembre que a nossa educação que a gente dá para os nossos filhos não é a curto prazo. Meu filho não será uma criancinha para sempre, tá? O seu filho não será um bebê, uma criancinha pequena, que você domina e controla a vida inteira. Ele vai crescer, ele vai se tornar adolescente. Então, pense, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pensar a longo prazo também. Quais os resultados disso? Qual que é o preço que eu tô pagando, né, por optar fazer isso? Eu tô, às vezes, hoje, na minha zona de conforto, não quero estudar, não quero buscar um curso, não quero entender melhor como funciona a vida emocional de uma criança, mas qual que é o preço disso, então? Qual que é o preço que eu posso pagar lá na frente? A gente precisa pensar nisso. Não dá pra gente viver achando que sempre vai ser desse jeito. A vida inteira vai ser assim, porque não, os filhos vão crescer e a gente vai ver os resultados lá na frente. Então, eu acredito que nada vale mais do que a nossa relação com o nosso filho, né? Com os nossos filhos. Nada vale mais. Então, trabalhe na relação que você vai ter com a sua criança. É o seu bem maior. Estude, estude, estude. Eu não poderia deixar de falar sobre esses assuntos antes, porque para você entender como funciona o Cantinho da Paz, você precisa saber de tudo isso antes, né? Porque senão o Cantinho da Paz vira facilmente aí um cantinho do pensamento, né? Maquiado de bonitinho, por Cantinho da Paz. Não, tá? Você precisa entender tudo isso antes que eu passei aqui, ok? No meu curso, no meu curso Empodere, as minhas alunas têm acesso a diversas ferramentas e muito conhecimento profundo mesmo sobre o emocional da criança, sobre o que está acontecendo em cada fase da vida dela. Então, se você tem essa oportunidade, se você consegue, vai lá e adquira o meu curso, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida e na sua relação com a sua criança.
Assim que você terminar de ver esse vídeo, já vai lá no YouTube e coloca O Espaço Mágico que Acalma. Procura por esse nome, O Espaço Mágico que Acalma. É um livro da Jane Nelson, que é criadora da disciplina positiva. Ela fez esse livro para crianças mesmo, para auxiliar no processo de educação emocional, tá? Usando essa ferramenta da pausa positiva do Cantinho da Paz que eu tô ensinando para vocês. Esse Cantinho da Paz, quem vai construir ele vai ser a própria criança. Tá? A própria criança. Você vai ajudá-la? Sim, mas quem é a protagonista desse cantinho vai ser a criança. Por isso que também é a partir de 4 anos que é mais interessante que você faça. Às vezes uns 3 anos e pouquinho, por aí, tá? Você vai sentindo a sua criança, ela já tá conseguindo ter mais autonomia nesse processo, significa que o neocórtex dela já tá desenvolvendo melhor, ela já tá tendo algumas funções que antes ela não tinha. Então aí você fala, ela tá me dando sinais, vamos fazer esse cantinho da paz? Será bem legal. E aí você começa a elaborar isso junto com ela. Esse cantinho da paz é importante que você converse antes com essa criança, explicando, né? Explique pra sua criança, filho, olha que legal, vamos criar um cantinho que seja muito, muito legal, que seja acolhedor, que seja gostoso para você ficar no momento que você não estiver muito bem, no momento que você estiver um pouco bravo, triste, aí você usa as outras emoções, tá? Você fala, vamos, vai ser super legal, vamos construir. Nesse livro que eu indiquei pra você, mostra exatamente o que acontece com o menininho e por que ele fica tão bravo, ele fica furioso, e aí ele vai construir depois esse cantinho da paz. É bem interessante, que dá pra você entender como que pode ser, como você pode fazer esse desenrolar aí com a sua criança, tá? Mas você pode convidar a sua criança. Então, vamos criar esse cantinho? Filho, como que você imagina que seria um cantinho muito gostoso pra você se acalmar? Pergunta pra sua criança, tá? Se a sua criança for menor, você mesma pode ter algumas ideias, né, e tal, você pode guiar mais, sendo mais o protagonista desse processo. Mas se a sua criança já for um pouquinho maior, 3 anos, 3 anos e pouco, 4 anos, ela já consegue se posicionar e falar o que ela gostaria, né? Isso é muito maravilhoso. E tudo vale ali. Você vai ver o tanto que é legal nesse livro, O Espaço Mágico que Acalma, que ele cria o espaço, né? O espaço sideral. Ele quis criar o espaço sideral para se acalmar. Então, sua criança pode criar o que ela quiser na mente dela e vocês podem criar junto. É uma excelente oportunidade também de conexão para você ter com a sua criança. E se a sua criança quiser alguma coisa muito mirabolante, você pode desenhar ao invés de correr atrás disso, né? Não é para ter nada muito caro, algo que vai te custar aí de dinheiro. Mas o objetivo é ter um espaço que a criança se sinta segura e que ela se sinta bem de ir pra lá, para que ela se acalme e volte ao equilíbrio. E nesse lugar é muito interessante que tenha a roda de escolhas da raiva. A roda de escolhas da raiva é uma outra ferramenta da disciplina positiva que é muito, muito bem assim, ela pode ser muito usada nesse cantinho da paz, porque eles casam, né? Eles se casam muito, muito bem. Porque a criança pode ter uma opção, na verdade, ela pode colocar lá como uma opção, né? Agregando aquele ambiente. Ou ela pode simplesmente estar lá naquele local e pegar essa roda e escolher o que ela quer fazer. Porque o lugar, o cantinho, que a gente chama de cantinho, mas pode ser às vezes uma caminha, um tapete no chão, enfim, você que vai criar com a sua criança. A ideia é que a criança vá para esse cantinho e que ela consiga se acalmar, né? Então, só às vezes dela tá lá e se sentir segura e pegar a roda de escolhas da raiva, ela já vai se sentir bem, tá? Ela já vai rodar lá a roda de escolhas e escolher o que ela pode fazer para se acalmar. Então, a roda de escolhas eu recomendo que ela esteja próxima desse cantinho ou no cantinho mesmo, para que a criança tenha mais ferramentas ali para usar no momento que ela recorrer a essa ferramenta. Então, o primeiro ponto que você precisa ter na sua mente você precisa ajudar a sua criança a se acalmar. E olha, não vai ser todas as vezes que a sua criança vai aceitar ir pro cantinho da paz, não. Às vezes ela não vai querer ir e tá tudo bem, tá? Por isso que eu falei anteriormente, não é algo imposto, é um convite que você vai fazer pra criança, tá? Você quer ir pro cantinho da paz? Você quer ir para se acalmar? Você pode dar o seu próprio nome para esse cantinho. Sei lá, o cantinho do unicórnio, o cantinho, não sei. Você pode criar um nome, pergunta para a criança qual o nome que ela gostaria de dar para esse cantinho especial, né?
e é legal que ela escolha o nome também. Isso tudo vai fazendo com que a criança se sinta bem com esse lugar, vai criando um vínculo, né, para que ela use realmente, use de fato e aprenda resolução de problemas. Olha que interessante. Primeiro, ela vai aprender que quando a gente tem algum problema, né, na nossa vida, a gente consegue resolver, tá? Ela aprende que as emoções não tomam conta de nós, elas vêm e a gente tem recursos, a gente tem formas de modificá-las, né? A gente pode mudar as nossas emoções, a gente tem ferramentas para fazer, para a gente conseguir chegar a uma outra emoção que seja mais positiva naquele momento, né? Ela entende que as emoções não podem tomar conta de nós. Ela entende também, ela ganha uma boa autoestima, ela sabe que ela pode sentir raiva também, que tá tudo bem sentir raiva, sentir ciúme, sentir tristeza, frustração, constrangimento e vergonha, e que tá tudo bem, porque todo mundo sente isso, né? Pensa no tanto que a sua criança está aprendendo sobre empatia. Muita gente fala que as pessoas hoje não têm empatia. Gente, mas fala a verdade aqui. Ninguém tinha e assim, poucas pessoas têm empatia com crianças. Uma pessoa que ninguém é empática com ela, como que ela vai desenvolver empatia? Ela não desenvolve empatia. Tá? Então, tudo que você quer que a sua criança desenvolva, você precisa ser o modelo disso. Então, não adianta você às vezes querer, ai, meu filho nem liga pro que eu tô sentindo quando tá maior, né? Quando tá mais velho, não tá nem aí e tal. Você se importava com seu filho quando ele tava pequenininho? Quando ele chorava, para de chorar. Não tem que sentir raiva com isso, não tem que ficar bravo com isso, que bobeira, pra que sentir ciúme? Né? Então, a criança era sempre invalidada nas suas emoções, ninguém tinha empatia com ela. E empatia não é você validar um mau comportamento, por exemplo. É você entender que tá tudo bem ela se sentir daquele jeito, né? Que você também às vezes fica com raiva, que você também tem esses sentimentos, porque você não é uma planta. A criança também sente tudo isso. Então a criança aprende demais sobre empatia, né? E ela sabe que ela pode contar com você. E o melhor é o tanto que essa ferramenta encoraja a criança. Ela sabe que ela tem essa autonomia e essa capacidade de ir lá, né, escolher o que ela quer fazer para se acalmar e voltar ao equilíbrio sozinha, tá? Cuidado com esse sozinha, não é para abandonar, igual eu disse, tá? Sozinha no sentido de autônoma, ok? E a partir dos 4 anos, tá? Não queira fazer isso antes, porque a criança, antes, ela precisa de alguém para ajudá-la a se acalmar. Então é isso, se essa aula fez sentido para você, se você entendeu como funciona o Cantinho da Paz, qual a diferença dele com as outras ferramentas punitivas disfarçadas aí, por aí, comenta aqui se foi relevante para você, se você gostou, e me conta depois também como que você vai fazer esse cantinho com a sua criança, qual o nome que você deu. Sempre é muito bom a gente compartilhar, né? Porque pode trazer várias ideias para as outras mamães. Um grande beijo e deixa aqui sua curtida, compartilha com outras mães, tá? Vamos espalhar essa mensagem que ajuda, compartilha com professoras, tá? Esse Cantinho da Paz pode ser construído em sala de aula também, que é maravilhoso e funciona super bem, tá? Vamos espalhar essas mensagens aí que vão ajudar as nossas crianças a crescerem adultos mais fortes, regulados emocionalmente, né? E capazes, fortes, felizes, que sabem lidar com as suas emoções. Grande beijo, tchau, tchau!